Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Não Falei, da Beatriz Bracher. Esse livro foi a escolha de março para ler Mulheres de Curitiba. E pra falar a verdade, assim, pelas minhas datas, eu achei que eu não ia conseguir ir nesse Leia Mulheres, então eu cheguei a ler um pouco sobre o livro, mas não me empolguei com ele, e pensei, como eu não vou poder ir, eu não vou ler mesmo, mas acabou que não foi na data que eu pensava que seria, eu conseguiria ir, e uma amiga minha tinha comprado o livro, me ofereceu pra eu pegar emprestado, e eu falei, vou ler. Eu já imaginei, lendo a sinopse e tal, que eu não gostaria muito dele, e eu realmente não gostei, mas como eu falei, é uma questão de gosto pessoal mesmo, de forma nenhuma uma questão de qualidade, porque indiscutivelmente é um bom livro, é um livro importante e bastante bem escrito, é um livro cheio de camadas. Eu até fiquei em dúvida, sinceramente, se eu traria um vídeo sobre ele pra cá, porque eu não me senti muito confiante pra falar sobre ele, sabe? Eu não senti que eu entendi ele no máximo que eu poderia. Mas, né, como a minha proposta aqui é trazer vídeos contando sobre a minha experiência de leitura, o que eu tiro dos livros, enfim, eu resolvi trazer. Bom, o debate do Leia Mulheres foi muito bom. Pra mim, ele foi muito mais interessante do que o próprio livro em si, porque o livro se passa num contexto, muita parte dele, né, se passa num contexto de ditadura. E como essa discussão tem sido importante, né, nesses últimos tempos que a gente tem vivido aqui no Brasil e tal. Dizem que um povo que não conhece essa história, que não a encara, está fadado a repeti-la. Então eu acho que discussões como essas vêm sendo cada vez mais importantes. E infelizmente tinha muita pouca gente nesse encontro. Com certeza uma conversa que devia ser mais divulgada, mais alastrada, enfim. Nesse livro a gente tem um narrador em primeira pessoa, que é um homem, e isso pra mim já causa um estranhamento. Eu já comentei com vocês que eu tenho um problema em comprar histórias que são narradas em primeira pessoa por personagens do gênero oposto ao do escritor, né? Então eu vou pegar um livro de uma mulher e ele tá escrito em primeira pessoa, eu já acho que o personagem é mulher. No caso não era, então eu já tive, né, esse primeiro momento de distanciamento. O protagonista que tá narrando a história, então, ele é um professor universitário e no atual momento da vida dele, ele tá se mudando de São Paulo pro interior. E ele vai intercalar reflexões sobre esse presente da vida dele, né, sobre o que tá acontecendo agora, o que ele pensa em relação a se mudar pro interior, coisas sobre a cidade grande e tal, mas principalmente memórias e reflexões que ele tem sobre a vida dele no passado. Então ele viveu a época da ditadura no Brasil, e ele tem muito a contar sobre isso, mas ele retrata a ditadura de uma forma diferente, porque esse livro, obviamente, ele é político, mas ele é político numa camada mais subjetiva, porque o que a gente tem aqui não é um personagem que tá falando ativamente de política, ele vai contar de como foi a vida dele nessa época. Então as reflexões, mesmo que elas tenham total a ver com o contexto político, são sobre ele, sobre a vida dele, sobre como a família dele foi abalada por esse período. Então, ele foi casado com a irmã de um grande amigo dele, e ela foi pra fora do país nessa época e acabou morrendo por lá. Não fica claro o que foi exatamente que aconteceu com ela. Provavelmente ela cometeu suicídio, mas não fica claro. E esse irmão dela era um grande amigo do protagonista e ele foi morto, né, pelo regime. E a família tem esse meio que um pé atrás com ele, porque acham que foi ele que dedurou, né, que entregou o amigo numa sessão de tortura, e ele tem certeza absoluta que ele não falou, que ele não entregou o amigo, mas mesmo assim ele guarda uma culpa dentro dele por não ter conseguido salvar o cara. E ele relata a cena de tortura que ele viveu, mas é tudo num campo bastante emocional. Como eu falei, o livro tem muitas camadas e ele é muito denso, a narrativa dele é densa, e ele vai narrando isso conforme os sentimentos dele vão mandando. Então mesmo quando ele narra a própria tortura, é muito rápido, é muito subjetivo. Ele não fala, tipo, fizeram isso, isso e isso. Ele conta mais como ele se sentiu e que mudanças, que impacto, né, que esse momento trouxe pra vida dele. Então ele é um livro muito emocional e eu achei que não deixa de ser uma construção muito bacana, né, uma outra forma de encarar essa questão e retratar um momento político, sem precisar estar sendo tão política, mas mesmo assim sendo bastante,
Deu pra entender? Eu não sei, eu falei que era difícil falar sobre esse livro. Como ele era professor também, em muitos momentos do livro ele vai trazer cenas vividas em sala de aula. E eu confesso que são meus momentos favoritos, porque eu sou apaixonada pelo ofício de professor, eu sempre me interessei muito pelos meus, eu sempre quis ser aquela aluna que era amiga dos professores. Então ele traz várias cenas de sala de aula, onde ele tem conversas profundas com os alunos e que com certeza pra mim foram os pontos altos do livro, né? Questão de gosto, como eu já falei. E então, enfim, né? Eu sabia que esse vídeo ia ficar pequeno, é basicamente isso que eu tenho pra falar sobre o livro, porque a minha intenção também não é ficar aqui enchendo linguiça sobre uma obra que eu tenho certeza que eu não entendi tão a fundo, sabe? Mas mesmo assim eu quis deixar registrado o principal que eu tirei dele. É um livro que eu recomendo para leitores, assim, mais maduros e que consigam desvendar melhor uma história, assim, cheia de camadas. Com certeza não é um livro para todo mundo e que é um livro que vai agradar a poucos. Inclusive, o Leia Mulher estava muito mais vazio do que o normal, porque muita gente não gostou do livro, muita gente não conseguiu ler. Ele é um livro menos acessível, né? Tanto para encontrar. Eu nunca tinha visto esse livro assim numa livraria, também nunca tinha tido o interesse de procurar, né? Mas enfim, ele não é um livro acessível nem pra você comprar e nem pra você ler. Então a própria mediadora, a Manu, falou que ela já imaginava que seria um encontro mais vazio. De qualquer forma, eu acho que foi uma experiência válida. Eu gosto muito de ler todas as obras indicadas pelo Leia Mulheres, porque é bacana você ter uma série de indicações de livros e procurar lê-los, porque eu acho que eles me fazem sair da minha zona de conforto. Então, muitas vezes, tem livros que eu adoro, livros que eu já teria vontade de ler, e muitas vezes não. E eu acho que eu só tenho a ganhar com isso, né? Procurando também descobrir esses novos caminhos, mesmo que no fim das contas eu venha a não gostar tanto. Pra mim toda leitura é válida e conhecer uma história nunca é um tempo perdido, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, dá um joinha se curtiu. E se vocês já leram esse livro ou algum outro livro da Beatriz Brasher, vamos conversar aqui embaixo. Eu quero saber o que vocês acharam. Um beijo e até a próxima. Tchau!